A paz do Senhor, meus amados. Que o Senhor venha nos abençoar grande e poderosamente nesta oportunidade. Nós vamos meditar na palavra do nosso Deus nesse momento. No livro de 2 Reis, capítulo 13, versículo 17 em diante, que nos diz assim: E disse: abre a janela para o oriente. E abriu-a. Então disse Eliseu: atira, e atirou. E disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afec até os consumir. Disse mais: toma as flechas, e as tomou. Então disse ao rei: fere a terra. E feriu-as 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então ferirás os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Olha só. O tema dessa mensagem é a flecha da vitória do Senhor. O nosso profeta, que já estava muito doente, em fase terminal, ao ver o rei de Israel, que tinha por nome Jeoás, que estava muito aflito naquele momento, perdido totalmente, sem saber o que fazer, pois os assírios estavam atormentando Israel naquela época. Chegou desesperado diante do profeta. Mas o que o profeta disse para ele de primeira mão foi: abre a janela para o oriente. Sabe de uma coisa? Nós podemos meditar nesta palavra e dizer assim: para onde nós temos abertos as nossas janelas? Sabe, Eliseu não disse abre a janela para qualquer lado, para o ocidente ou para qualquer lado. Ele disse para o oriente. E tem um porquê dele ter dito isso para o rei. Para que lado você tem aberto a janela da sua vida? Às vezes nós temos aberto a janela da nossa vida para tudo quanto é lado. A gente corre de um lado para o outro e fica totalmente perdido sem saber o que fazer. Sabe, para o oriente, abrir a janela para o oriente simboliza um novo horizonte que se abre para nós. Sabe, para o oriente é símbolo de que um novo horizonte vai se abrir para nós. O oriente é conhecido como o lugar do nascimento do sol. Onde ele nasce, onde ele surge, onde ele se levanta. É aonde o sol se levanta primeiro. O dia começa primeiro no oriente. Ele aponta para o algo novo na sua vida. Jesus é o sol da justiça. Nossa vitória vem dele. Ele é o nosso sol. Sabe? Nós vamos analisar que ele é o sol da justiça, ele é o sol da vitória. A vitória vem dele. Deus plantou o jardim do Éden, sabe? Na banda do Oriente, Gênesis capítulo 2, versículo 8. Abraão, quando chegou em Canaã, armou a sua tenda, a banda do Oriente de Betel. Enquanto o rei Jeoás chorava, Eliseu, ainda que acometido com uma doença terminal, estava pronto, e disse: põe a tua mão sobre o ar. A ordem de Deus é para nós: põe a tua mão sobre o arco. Moisés, o que tu tem nas mãos? Deus disse para ele no momento de aflição, de indecisão, em que ele estava sem saber o que fazer. Quando Faraó vinha atrás dele, diante dele estava um mar vermelho. E ele, muito aflito, começou a clamar a Deus. E Deus disse para ele: o que tu tens, Moisés, nas tuas mãos? Davi, o que tu tens nas tuas mãos? Sabe, Davi tinha uma pedra e uma funda. E
foi suficiente para fazer a diferença. Porque Deus quer a nossa disponibilidade. Deus quer que nós façamos a nossa parte para que Ele faça dele. O problema é que nós queremos que Deus faça tudo. E nós fiquemos só de camarote, observando Deus trabalhar. Sabe, nós podemos falar de Josué, sabe, que fez a parte dele, pegou tochas com fogo e buzina diante daquelas muralhas e fizeram a parte dele. Josué é aquele povo. Sansão, o que tu tens? Sansão, numa determinada ocasião, tinha uma queixada de jumento e matou a muitos com uma queixada de jumento. Josué começou a marchar diante daquela cidade por 7 dias. Sabe, ele foi incansável juntamente com aquele povo. E no meio daquele povo tinha homens, tinha as mulheres, tinha anciãos, tinha criança. Todo mundo fez parte. Todo mundo fez parte daquele processo árduo. Todo mundo estava envolvido e ninguém desistiu, ainda que cansado. Pôr a mão no arco significa estar pronto para a batalha. Arco é instrumento de guerra. Toma o teu instrumento de guerra, sabe? Nós temos confundido nossos instrumentos de guerra. Nós temos olhado para o lado errado. Nós temos aberto as janelas para o lado errado e ainda confundido os nossos instrumentos de guerra, sabe? O teu instrumento de guerra e o teu alvo. Às vezes o teu alvo também você tem confundido. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra o inimigo das nossas almas, potestades que estão no ar. Nós temos aberto as janelas para todos os lados, menos para o lado certo. Nós temos colocado a nossa vida na direção do lado errado às vezes e não do lado certo, confundindo os instrumentos de guerra, porque nós achamos que o instrumento de guerra é a força, é a violência. São as palavras, as muitas palavras. Às vezes é preciso ficar calado. Sim, às vezes é preciso ficar calado. Porque o Senhor é aquele que batalha as tuas batalhas. Toma as flechas. O rei feriu a terra somente por 3 vezes. Sim, por 3 vezes. E desistiu. Quando Deus te der uma oportunidade, como a que deu a Joás, não a desperdiça. Sempre faça mais do que esperam de você. Deus espera mais de você. Essa história é muito longa. Nós vamos ficar por aqui. Porque eu creio que Deus já falou no seu coração. Foque para a banda do Oriente, onde há o sol da justiça, que é o nosso Deus. Não fique aí perdido em todas as direções. Vá direto ao nosso Deus. Tome os instrumentos certos de batalha, sabe? E faça o possível que estiver ao seu alcance para você ter a vitória da parte de Deus na sua vida. Não seja preguiçoso como o rei Joás. Porque quanto mais você confiar em Deus e quanto mais você estiver disposto a lutar com as armas certas, o Senhor te dará vitória. Não uma vez, não 2, não 3, mas muitas vezes, quantas vezes for preciso, você estará apto para batalhar as batalhas que o Senhor te der. Porque Ele é o Senhor das batalhas. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é aquele que está contigo em todos os momentos. Seja confiante, um visionário da tua própria história. Vá à luta. Mas vá à luta da maneira certa. Vá à luta do jeito certo. Abra sua janela para o lado certo. Pegue o instrumento certo. Esteja disposto a lutar. Luta as batalhas do Senhor. E você será grandemente abençoado nesta terra.